Nanatsu no Taizai, a Fúria de Edimburgo completo, resumão aqui pra você. Então se você já assistiu o filme 1 ou 2 e quer ver de novo, então aqui está o vídeo para você poder relembrar dessa continuação direta do anime, beleza? Esse filme, ele é entre o anime de Nanatsu e entre a continuação, que é Os Quatro Cavaleiros do Apocalipse. Então esse filme é muito importante para você que vai depois assistir o anime que vai lançar em outubro, para você estar assistindo, beleza? Então bora pro vídeo. Primeiro, no começo temos a apresentação dos nossos queridos pecados. Após isso, vamos para o Tristan e Lancelot, que estão lutando. O Tristan começa a ficar estranho, como se sua parte demônio tivesse ativado e vai para cima do Lancelot e o machuca. Só que então ele acorda, já que era um sonho de uma lembrança. Então ele saiu do castelo e estava andando de cavalo com Gualter. E Gualter pergunta se não era para ele estar com Meliodas e se está tudo bem. Só que ele meio que desconversa. Então vão para a cidade onde pessoas tinham se machucado. E Tristan usa seus poderes para curar as feridas deles. Já à noite, na janta entre Elizabeth e Meliodas e Tristan, que estavam em uma mesa grande, se levantam e vão para uma pequena e simples para comerem. Meliodas fala que eles têm que comerem mais perto um do outro. Meliodas pergunta sobre o treinamento dele porque ele anda faltando. E eles brigam já que o Tristan diz que estava aprendendo sobre remédios e essas coisas. Só que Meliodas diz que ele queria ser um cavaleiro sagrado e agora quer isso. Aí Tristan bravo sai da mesa, começa a se lembrar daquele dia que machucou o Lancelot. Sua mãe chega e pergunta sobre o que ele tem, já que ele tá bem estranho, e sobre ele poder ser um cavaleiro que ajuda as pessoas na área tipo de um médico, mas que uma hora ou outra vai ter que acabar lutando. Só que de novo ele corre. Depois, vemos um gigante e uma fada lutando contra umas criaturas de armaduras, mas são pegos. E tem outras crianças lá por perto, que estão correndo perigo. E aí aparece uma outra fada e ele ajuda as crianças. Agora mudando de take e indo para o castelo de Edimburgo. Tinha várias espécies presas pelo Death Pierce. Quem aí lembra dele? Ele está com o cajado do caos. E planeja acabar com todas as espécies que não são humanos. E usa o cajado nas espécies que estavam presas e tudo indica que foram mortos. E parece umas criaturas estranhas. E uma delas parece um Demogorgon. Agora em lionesa Elizabeth começa a ficar estranha. Chegou até desmaiar. E Endre diz que pode ser uma maldição. O Tristan tenta usar seus poderes para curar lá. E ele percebe a tal pessoa que pode ter jogado a maldição nela. Dentro desse plano que ele estava, vê algo e começa a seguir e chega no sacerdote do Death Pierce. Só que ele acaba voltando e não consegue quebrar a maldição. Ele corre e pega um cavalo, e diz que sabe de onde está vindo essa maldição. Só que Gualter colocou algo nele para saber a sua localização e o Hendrickson diz que tem duas formas de quebrar a maldição para o Meliodas. Uma que seria com os poderes de uma deusa, ou com um remédio que tem na floresta dos Reis das Fadas. Gualter manda uma mensagem com seus poderes aos pecados capitais sobre o que está acontecendo. Para Diane King e Proban, que estava deitado com Elaine sem comentários. Aquelas crianças são percebidas pelas criaturas, mas deu tempo do Tristan chegar e ajudá-los. Ele tá todo atrapalhado contra o bicho, e tenta até usar o reação total, e não dá, uma palhaçada, mas consegue acabar com o bicho. Só que o bicho levanta e quem termina o serviço é aquela fada gordinha. A fada diz que seu plano era deixar eles serem capturados. As outras fadas falam que aquilo já estava acontecendo com fadas e gigantes. Tristan fala que quer ir com eles para ajudar. Uma fadinha diz que quer casar com ele, toda iludida, mas voltando aqui, Tristan pergunta para aquela fada sobre suas habilidades. Só que ele não tá indo muito com a cara do Tristan. A fada fala para onde estão indo, e que lá é um reino que foi destruído pelos vampiros há 20 anos atrás, o reino de Edimburgo. E há 13 anos atrás, pessoas que sobreviveram estavam reconstruindo o reino e um deles virou o rei de lá. E o rei se recusou a trabalhar com outras raças. As pessoas então saíram do reino. Esse rei é um ex-cavaleiro sagrado de Liyuans. É mostrado um flashback do passado sobre a luta contra os demônios, sobre a decepção que ele teve com a deusa que estava dentro de Denzel. Tudo o que ele passou e sentiu.
E no castelo Death Pierce percebe que o filho de Meliodas está a caminho de seu reino e manda o cavaleiro e seu mago atrás das crianças. E elas chegam perto do castelo aonde os capturados estão indo. E o Tristan começa a atacar sem pensar. Eles então começam a batalha contra aquelas criaturas de armaduras. Tristan ficou por um momento distraído e quase atacado até que os gigantes e fadas que foram presos ajudam ele e falam que quer ajudar a eles. Só que a fada gordinha fala que é perigoso demais, então fica somente os dois ali. As outras crianças com os gigantes e fadas vão embora e aqueles monstros chegam no local e o sacerdote aparece também, e sem pensar de novo Tristan já vai para cima deles. Só que o sacerdote some, já que fecha o portal, e a batalha continua, e entre essas as criaturas Tristan fica com o bicho feio. E o gordinho com a outra que está indo super bem contra ela, ele consegue atingir ela e a derrota. Aí que ele vê que os monstros eram criaturas normais que foram transformadas. Fala para o Tristan não matar a outra, só que ele estava ficando estranho de novo com seu sangue ficando quente quase perdendo o controle. O gordinho tenta ajudar, só que o Tristan diz que ele não vai conseguir derrotar ele. Só que o gordinho muda sua aparência para a do Lancelot, revelando quem era ele de verdade e derruba o bicho. E após Lancelot derrubar o bicho, as criaturas voltaram ao normal. Entre os bichos tinha demônios e gigantes, e eles agradecem e vão embora. Tristan agradece a ajuda dele, só que Lancelot dá um soco nele. Tristan pergunta se eles não eram amigos e Lancelot diz que não. E pergunta por que ele parou o ataque e por que se segurou. E Tristan fala que às vezes ele começa a ficar estranho. Então o Lancelot diz que não odeia a mãe dele, que na verdade suas mães são amigas há anos. Agora lá em Lyonesse, os pecados capitais chegaram para ajudar. O King levou a poção para combater a maldição, só que isso somente ajudou na superfície da maldição. O Ban pergunta ao Meliodas se ele sabe quem é o responsável pela maldição, e ele fala que não sabe ao certo quem seria, mas tem lá suas dúvidas. O King pergunta sobre o Tristan, e nesse momento Meliodas percebe que ele descobriu onde o responsável pela maldição está localizado, agora lá do lado de fora. O Golter e Diane conversam um pouco. Vela fala para ele que tá mal por não conseguir ajudar sua amiga. Meliodas chega e pede ajuda a eles, e pede a Golter a localização de seu filho, e para Diane ajudar com aquilo. Agora voltando ao Lancelot e Tristan. O Tristan fala que devia ter falado o que realmente aconteceu para seu pai. O Lancelot recebe uma mensagem mentalmente de alguém, e percebe que aquelas criaturas de armaduras estão vindo e são muito. Tristan chama o Escanor, que é o nome de seu cavalo, e sobe nele. E começa a voar mais. Percebe que o Lancelot que estava ajudando com suas asas, e nesse momento aparece um cavaleiro de armadura que ajuda eles com uma ponte feita de gelo. E com muita guerra eles finalmente entram no castelo. E Tristan pergunta ao Lancelot por que ele está ali. E o mesmo responde porque quis. Então, o Death Pierce aparece com seu sacerdote e se apresenta diante deles. Tristan sem pensa vai para cima e o Death Pierce o ataca e acaba machucando a ele. Tristan pergunta por que ele está fazendo aquilo com sua mãe. E ele responde dizendo sobre o Denzel que foi morto por um demônio e que uma deusa brincou com ele. Então o Lancelot diz que as pessoas que ele queria se vingar já morreram. Então Death Pierce responde dizendo que os líderes vão pagar então. E o Lancelot vai e chuta a cara dele. E Tristan joga seus poderes que não funcionam, só que o Lancelot mostra ser bem esperto, e entende como funciona seus poderes, que a magia dele permite que ele controle a intensidade, força, velocidade e altura do seu oponente, só que um de cada vez, ou seja uma pessoa por vez. Tristan vai para cima do sacerdote e começa a lutar com ele, e a luta começa. O Death Pierce fica surpreendido com a força deles, e só leva na cara de uma criança. E pergunta por que está atacando sendo que eles são humanos e que seu foco é não os humanos. Só que Lancelot responde dizendo que ele não é humano, e nem fada. E luta entre Tristan e o bicho tá complicado. E no meio da luta seu olho começa a ficar escuro novamente. E se lembra do que sua mãe disse. O Lancelot fala para ele parar de frescura no rabo e se soltar de uma vez, e fica atiçando ele. Death Pierce sua o cajadão contra Lancelot. Após isso pega prisioneiros que ele tinha no castelo e pega o Lancelot também. E fala que irá criar uma nova criatura com eles.
Tristan, lutando contra o sacerdote, cria uma bola com chamas do inferno e joga neles, assim liberando Lancelot e os outros. Porém o Tristan ainda está se segurando, então uma grande coisa cai do céu do lado de fora, assim então aparecendo os 7 pecados capitais, mas só 3 deles, e todos ficam surpresos. Deathierce manda suas criaturas atacar a eles. Meliodas usa seu reação total. E eles lutam com os bichos sem fazer o menor esforço. Os pecados no meio disso se relembram do dia que a Diane jogou eles. Ban percebe que seu filho está lá também. A luta contra o sacerdote continua e Tristan consegue parar a ele. E Diane, King e Elizabeth chegam ao local também, e a maldição de Elizabeth foi quebrada. Meliodas fica muito feliz com isso e fica com safadeza com ela, deixando-a sem graça. E ela diz que o Tristan que quebrou a maldição, então Tristan tem uma prévia conversa com o Lancelot. E nesse momento Deathierce aproveita abrir uma dimensão diferente, para fugir, só que os dois foram atrás. Os pecados entram no castelo e o cavalo aparece e Meliodas tenta falar com o Escanor, só que não entende nada do ele fala. E Ban achou que ele sabia falar com animais. Então, King sabe o que o cavalo está dizendo. E King diz que o Tristan foi atrás do cara de barba. E tinha outro garoto com ele da mesma idade. Ban responde dizendo que é o seu filho, só que aparenta esconde algo de todos, e aquele sacerdote se levanta do chão e tenta atacar a Elizabeth, bem idiota com todos os pecados ao redor dele, mas ela mesma consegue sair daquilo e usa seu haja luz nele, e onde vários demônios aparecendo e estão assustados, e saem dali. Meliodas diz que os demônios disseram que os humanos capturaram outras raças que não dá para confiar neles. Os meninos dentro da outra dimensão estão tendo uma discussão, e o Deathierce diz para eles, então eu deveria aceitar que mataram meu mestre. Só que nisso o cara parece estar bem estranho e começa a se transformar em um bicho amarelo. E os meninos percebem que o cajado estava por trás de tudo. E nessa transformação em bicho amarelo, no seu peito estava amarrado 2 coisas, a Deriere e a Margaret, que no caso era onde Ludociel quando estava possuindo o corpo dela. E a criatura nova começa a atacar eles, e ambos tentam formas de acabar com aquele bicho. O Tristan usa seu poder de estrela cadente no bicho, só que não muda muito não. Lancelot acaba sendo atingido pelo bicho. A Elizabeth fala ao Meliodas que o filho deles tem medo de usar seus poderes da parte demônio. E Meliodas responde que faria de tudo para ajudá-lo, se caso ele perdesse o controle. Já o Tristan começa a sentir seu sangue ficar quente e decide não ter medo de usar esse seu poder. As imagens que estão no bicho começam a gritar, como se tivesse vida, mas o Lancelot fala que não são de verdades, e fala que quer resolver aquela briga pendente, e que no dia só pararam. Por que fizeram eles parar? E o realmente motivo que o deixou bravo foi que o Tristan falou que não queria machucar ele de novo. E isso deixou ele bravo. E fala para ele que o irá o derrotar e manda parar de se segurar. O bicho começa a atacar de novo. Só que dessa vez não faz efeito nenhum nele. E se lembra daquela expressão que Meliodas ficava no começo do anime. Então, o Tristan está da mesma forma. E começa a bater no bicho sem fazer esforço algum, com seus poderes da parte demônio, assim conseguindo derrotar ele finalmente. Agora voltando ao pecados. O Golter diz que o Tristan precisa de alguém para fazer ele se controlar, e fala que ele não vai ser criança para sempre, e que ele precisa de alguém como o Ban e o restante deles são para o capitão. Após derrotar o monstro, os meninos começaram a ter sua própria briga para ver quem é o melhor. E no meio da briga o Tristan acaba desmaiando, mas está desmaiado sorrindo. Então Lancelot vai até o Deathierce que voltou ao normal. E vemos um flashback dele no castelo irritado com os não-humanos. Arthur aparece e fala que se sente assim como ele e dá um presente a ele, dando o fragmento do caos que tem o poder de realizar qualquer coisa. Lancelot destrói e fala que com esse é o terceiro já. E assim os 3 voltam ao mundo normal. Tristan acorda e dá um abraço na sua mãe e Meliodas, que estava com uma cara de bravo, fala que ele mandou bem e fez o correto e dá aquele sorriso dele. Tristan pergunta do Lancelot. E Ban vê seu filho saindo do castelo e fala para Jericó cuidar dele. E vemos ela sem capacete e fala a frase tal pai tal filho, e todos saem do castelo e chegam nos gigantes e fadas que foram capturados e depois disso vão embora. Lancelot de longe vê e continua sua caminhada com a Jericó atrás dele o seguindo. Agora, um comentário sobre esse filme, né?
Primeiro que eu achei essa parte 2 mais interessante que a primeira, né? Porque teve mais batalhas, mais coisas ao mesmo tempo do que na primeira, que foi um pouquinho mais morta. Mas eu acho que esse filme poderia ser um filme inteiro só. Não sei porque dividiram na metade, mas ok. Agora o ponto é que, cara, se o Meliodas tivesse lá desde o começo, eu acho que não teria nem filme. Primeiro, se o Tristan tivesse falado, eu falo Tristan, tá? Que acho que é em inglês. É chique. Enfim, se ele tivesse falado pro Meliodas no começo quem era o cara, o responsável pela maldição, o Meliodas já tinha chegado naquele lugar e teria acabado com o Dead Pister rapidão. Ou seja, não teria nem filme. Ok, ele quis lá achar que ele podia bater de frente com o cara, ok. Beleza, chegando lá no castelo, depois que os pecados chegaram lá, de vez eles entrarem logo no castelo, não, ficaram lá fora. De vez entrar, e aí o cara pegou e escapou, o bundão pegou e escapou, e o Trister e o Lancelot foi atrás dele. Agora um outro ponto que eu gostei também é o Gunther. O Gunther mandou super bem. Primeiro que deu pra ver que ele é um professor, né, pro Trister. E além disso, um outro ponto é ele pagando de professor também pro Meliodas e pra Elizabeth pros pecados, falando que uma hora ou outra o Trister ele vai crescer, ele não vai ser criança pra sempre, que ele precisa de alguém como se fosse o Ban, né, pra ele, sabe, uma pessoa que se ele tá se afundando na escuridão, vai ter alguém ali pra resgatar ele, sabe? Eu achei bem da hora também e a safadeza do Meliodas que não podia faltar, né, porque o Meliodas aí tá um pouquinho mais sério, a gente pode ver que a voz dele tá um pouco mais grave. Tudo bem que ele não mudou nada, é o mesmo cara de sempre. E uma coisa interessante é porque onde eu tô no mangá de Os Quatro Cavaleiros do Apocalipse não tem muita informação sobre isso, né? Eu nem cheguei na parte do Lancelot ainda nos Quatro Cavaleiros do Apocalipse. Mas, pelo visto, eles tinham... O Ban sabia de alguma coisa, o Lancelot estava atrás de alguma coisa. Agora uma coisa que eu não poderia deixar de comentar é sobre o Arthur. Sim, a gente percebe que o Arthur ele mudou bastante. Igual eu falei, onde eu tô nos Quatro Cavaleiros do Apocalipse, eu não entendi porque ele tá assim. Mas galera, você que não sabe, que não assiste o Cavaleiros do Apocalipse, ou não assiste, não lê o mangá dos Quatro Cavaleiros do Apocalipse, o Arthur ele tá um pouco diferente do que a gente via no anime de Nanatsu no Taizai. Ele tá um pouco mais, como eu posso dizer, ele mudou. A personalidade dele mudou e você viu isso no filme. E não só nesse filme, como nos outros filmes, mostrou algumas coisas dele e tal, lá no outro filme que lançou. Não a parte 1, o outro filme que lançou também mostrou um pouco do Arthur, então ele tá mudando. Você viu que ele deu um cajado pro cara fazer um mal. Ou seja, isso aí não tem nada de legal. E outro ponto também que, pelo visto, não tem só um cajado daquele, existe mais cajados. Bom, esse foi o vídeo, galera. Espero que você tenha gostado. Deixa seu like aí, se inscreve no canal porque tem mais vídeos vindo por aí. E já tem vídeos de resumo de outras coisas aqui no canal, tá? Então, dá uma olhadinha lá e tal. E dependendo do que você que gosta de Nanatsu no Taizai. Cara, se você quer alguma coisa, coloca aqui nos comentários pra mim que eu vou estar olhando. Ou pode seguir também nas minhas redes sociais que estarão aqui embaixo, meu perfil pessoal ou o aqui do canal, beleza? Esse foi o vídeo e falou, valeu!